Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, meu irmão e minha irmã, bom dia para você. Eu sou a Vanessa, da Comunidade Católica Alfa e Ômega. Estou com você aqui na Rádio SDS para juntos nós meditarmos e rezarmos hoje com o Evangelho do dia, o terço, ouvirmos o que o Senhor tem para nós como recado de Deus ao nosso coração. Então, fique ligadinho conosco, é sempre uma alegria ter a sua companhia. Já voltamos já com a nossa programação. Evangelho do dia. Estamos então retornando aqui à nossa programação. Quero acolher você que sintoniza a rádio neste momento, nesta quarta-feira, onde o próprio Senhor quer falar aos nossos corações. É uma alegria sempre poder estar aqui com vocês. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Nós possamos então estar com o coração aberto, os ouvidos atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, torna contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este evangelho hoje, Jesus, como em todos, ele vem demonstrar o seu amor por cada um de nós. Porque o amor, ele consiste em corrigir. O amor consiste em nos moldar. É diferente, talvez, para muitos que pensam que o amor consiste em ser, vamos dizer assim, liberal. Aquele amor que só passa a mão na cabeça, aquele amor que concorda com aquilo que eu quero viver assim, eu vivo assim. Eu quero viver daquela forma, eu vivo daquela forma. E ninguém tem a ver nada com a minha vida. O verdadeiro amor consiste em corrigir, consiste em moldar, em transformar, em trazer para a realidade, para a verdade. Então, neste evangelho, Jesus vem nos falar e vem nos provocar, vamos dizer assim, Provocar para que nós possamos ter uma mudança, uma conversão de mentalidade sobre o que é o verdadeiro amor. Quem ama, corrige. Você, se você for pai, se você for mãe, eu acredito que você possa compreender com mais facilidade. Você deixa o seu filho, a sua filha fazer o que quiser? Você vai ali e corrige, você vai e ensina, você vai moldando aquela criança. Por quê? Porque você a ama. Se não houver amor, você deixa ela fazer o que ela quiser, viver como ela quiser.
embora que hoje a nossa sociedade tem mudado, né, os conceitos, os valores, talvez, né, digo aí, talvez uma geração nova que se levante vai dizer que amar o filho é deixar fazer o que ele quiser, é respeitar o que ele quiser, né? Então isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão e uma mentira que vem querendo desfazer a verdade, né? O pai e a mãe que ama o seu filho o corrige, o traz para a luz e o traz para a verdade. E para nós católicos cristãos, a verdade está em Jesus. A verdade está naquilo que o Senhor nos ensinou, no que é o correto, no que é certo, para que tudo aquilo que vivemos nos leve a ter uma vida de santidade. Isso é a verdade. Então, meus irmãos, acontece que não só na educação dos filhos, mas também na convivência fraterna, aonde nós vivenciamos, no seu emprego, no seu vínculo ali familiar, no seu vínculo com os amigos, ali também nós precisamos nos moldar, nos corrigir, sim, muitas vezes. Né? Você tem amigos? Os seus amigos, os meus amigos, vivem sempre corretamente? Ou às vezes é necessário que parta de nós um olhar sobre aqueles também que convivem conosco, que vai dizer, olha, mas isso, esta forma, este pensamento, esta atitude, ela foi errada. E se fizermos isso, não é porque queremos ser melhores e julgar a vida do outro, mas é porque amamos e queremos também com que a pessoa possa olhar, se abrir e viver novamente uma forma correta, estar com o coração aberto. Então, entre nós, irmãos, também deve ser assim, né? Se eu errar, se você errar, nós também temos que ter a atitude da humildade, ter um coração aberto para acolher aqueles que vão chegar até nós, né? Não é só também ficar prestando atenção quem está errando para irmos corrigir, mas também saber que muitas vezes nós erramos e também ter um coração aberto, humilde, para acolher também as correções que nos chegam, né? Se eu ver então um irmão, um amigo errando, eu devo ir até ele. Isso é evangélico, né? Isso é a palavra de Deus. E não para julgar, mas para ajudá-lo, né? Tirá-lo do erro, né? Da escuridão, trazê-lo para a luz, para a verdade. É preciso ter esta coragem, sabe? E não sermos omissos, né? E pior às vezes, né? Temos aí todo um respeito humano, né? De não falarmos para a pessoa do erro, daquilo que ela está vivendo. Mas olha só, muitas vezes nós acabamos indo falar para outros, né? E aí eu te pergunto, né? O que isso ajudou aquela pessoa que cometeu o erro? Né? Talvez nós cometemos um erro tanto quanto o dela. Né? Não falamos para ele, porque né, temos um respeito humano, né? Deixa ele. Mas aí falamos para todo mundo em volta do erro do irmão. No que isso vai ajudar no crescimento deste irmão, na salvação deste irmão. Então que este evangelho hoje nos ensine, nos dê a graça de rezarmos e pedirmos a Jesus, né, a graça do Espírito Santo, né, que nós possamos ter a coragem, né, termos a ousadia, mas sobretudo a caridade. Né, sempre nós dizemos isso aqui na comunidade, né? Podemos dizer tudo para o outro, tudo nós podemos, mas na caridade. Né, se nos faltar a caridade, é maldade. Então, diante da situação que você vive, você pode sim dizer tudo para o outro, mas no amor, na caridade, mostrando sempre para o outro que você quer o bem, a salvação dele. Né? Repito, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem ama, não pode deixar o outro morrer. Né? Morrer no erro, morrer na mentira, morrer na ignorância. Né? Agora, se a pessoa que você abordar, que você for falar, ela acolher, né? Ou se não acolher, se não ouvir, isso não compete mais a mim e a você. Né? Mas o que compete é que eu fui verdadeira, você foi verdadeiro, quis ajudar,
quis abrir os olhos, né, e levar a verdade. Então, que nós não sejamos confundidos, né, com as mentiras que vão vindo com tanta força, né, e dizendo que cada um é livre, né, para fazer o que quer. Realmente, Deus, o próprio Deus nos fez livres, mas a liberdade que eu tenho, ela não pode se tornar uma libertinagem. A liberdade que eu tenho, ela pode sim, talvez me conduzir por caminhos errados. E existem os caminhos errados, os caminhos certos. E aí, se eu estiver fechado em mim mesmo, muitas vezes, eu posso dar os passos errados. E ai daquele que tem, né, um amigo, um bom amigo, que pode ser aconselhado e que fecha os ouvidos e que se vira as costas e não quer acolher a correção, não quer acolher um bom conselho. Se nós conhecemos a verdade, meus irmãos, se você foi alcançado pela verdade que te libertou um dia, né, nós não podemos nos calar diante da mentira e diante de um irmão que está caminhando para a morte. Eu e você acabamos sendo responsáveis por esta alma. Se o Senhor permitiu que chegasse até nós as situações que nós víssemos, não foi à toa. É porque Ele quis confiar também isso como missão a nós, para que o nosso conhecimento, para que às vezes a experiência de sairmos um dia do pecado, de termos saído um dia de uma vida de mentira, pudéssemos também hoje sermos luz e verdade na vida daqueles que estão vivendo de forma que não é a verdade, que não é o certo. Então, se o nosso irmão peca contra nós, se existem rivalidades, se existem situações que aquele irmão está errando, vamos pedir ao Senhor sempre rezar antes, sempre se colocar na presença de Deus e pedir ao Senhor a sabedoria, a mansidão, a caridade, a verdade. E ir então assim de encontro para que aquela pessoa não se sinta julgada, não se sinta ameaçada, né? Crucificada, vamos dizer assim, mas que ela acolha como um olhar de amor. Alguém está olhando para ela com amor. Alguém está olhando para ela porque percebeu que ela precisa de ajuda. E assim ela se sinta amada, acolhida. Porque só o amor transforma, né? Às vezes a rigidez, às vezes a lei pela lei, ela mata. Mas quando o amor, ele vai com a verdade, vai com a correção, liberta e salva. Que o Senhor hoje possa, por primeiro, né, enviar nas nossas vidas irmãos, pessoas que nos ajudem também a nos corrigir. Por primeiro, Senhor, dá-nos a graça de sermos corrigidos, de sermos moldados, de sairmos do erro e da mentira, de sermos salvos, para que depois também, experimentando desta verdade e deste amor, nós possamos também ir de encontro com aqueles das quais nós vamos percebendo que também precisam ser corrigidos, também precisam ser moldados, precisam ser salvos. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos envie do céu a sua ajuda, a sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terço, Alfa e Ômega. Nós queremos então neste momento, após esta vivência de oração, essa vivência que temos percorrido junto neste caminho de escuta, todos os dias aí da palavra de Deus, nós queremos também rezar neste mês especial, mês de agosto, pelas vocações. Nós vamos rezar o terço da comunidade Alfa e Ômega agora, mas antes mesmo queria oferecer este terço, pedindo para que Jesus, o Alfa e Ômega, o Senhor das nossas vidas, Ele possa nos conduzir à vontade de Deus, que Ele possa alcançar os corações, aqueles que hoje
vivem talvez ainda na decisão, na busca do conhecimento da vontade de Deus, a discernir a vocação. Então nós queremos rezar uma oração vocacional. Esta oração vocacional nasceu aqui do coração da nossa cofundadora, da nossa comunidade. Quero partilhar com vocês, para que neste mês de agosto nós rezemos esta oração vocacional. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que desde sempre nos chamastes a ser santos, nos deu a graça imerecida de sermos chamados a tão peculiar e autêntica vocação. Somos frágeis como barro nas mãos do oleiro. Portanto, amolda-nos a vossa imagem e semelhança, para que possamos proclamar ao mundo que Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, é o Senhor das nossas vidas. Desejamos ter sentimentos, atitudes e palavras que revelem este senhorio de Jesus em nós. Sendo assim, mostraremos ao mundo que Deus nos ama e nos leva a sermos moradas do amor, e que a nossa vivência e fidelidade conquiste muitas almas para esta obra que iniciastes em nós. Que Deus nos ajude. Amém. Rezemos então este terço também por todas as vocações, aquelas que já se encontram realizando o chamado de Deus, para que possam ser fiéis e santas, perseverantes, e também para que todas aquelas que estão adormecidas possam ser despertadas e encontrem a sua vocação, encontrem o seu chamado, para assim serem felizes e realizadas neste tempo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre.
Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Baluartes da nossa vocação, rogai por nós. Também rezemos consagrando a nossa vida, a nossa vocação, as vocações ao coração imaculado da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. Retornando então a nossa programação com um recado de Deus para nós, eu quero deixar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, um trechinho aqui da liturgia de hoje, né? Acima da liturgia, da leitura, né, do dia de hoje, existe um trecho aqui escrito na liturgia, né? E rezando pela manhã, isso me vinha muito forte no coração, em poder partilhar com você e ser este hoje o recado de Deus para nós. Né, complemento aí do evangelho do qual nós já rezamos e meditamos no dia de hoje. O recado de Deus então diz assim: a atitude evangélica com o irmão que pecar contra nós, tudo fazer para o ganhar de volta para a convivência fraterna.
né? Não é fácil muitas vezes, né, ir de encontro com aquele que, vamos dizer, né, pecou contra nós, nos causou alguma dor, alguma situação. Mas este é o recado de Deus para nós, que Ele nos ajude a viver a reconciliação. Vamos ouvir novamente? A atitude evangélica com o irmão que pecar contra nós. Tudo fazer para o ganhar de volta, para a convivência fraterna. Nós chegamos então no finalzinho da nossa programação. Agradeço a sua companhia, a sua fidelidade aí diariamente acompanhando as rádios aqui conosco, para juntos crescermos em conhecimento, em santidade, em conversão. É isso que a palavra de Deus deve causar no nosso coração, na nossa vida. Um crescimento, um conhecimento, mas também uma conversão, uma mudança aí de mentalidade. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, e juntos sempre proclamarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Quero também deixar um convite, né? Uma convocação, na verdade, muito importante para você. Nessa sexta-feira, dia 15, nós iremos iniciar a Quaresma de São Miguel. Quero louvar e bendizer a Deus por tantos meios de comunicação, tantas comunidades, tantos institutos religiosos, que neste período da Quaresma de São Miguel, do dia 15 agora de agosto até dia 29 de setembro, são 40 dias onde a igreja se une para rezarmos, para entrarmos em ordem de batalha. Eu quero convidar você a estar conosco com a comunidade católica Alfa e Ômega. Nós também iremos rezar e fazer esta quaresma. Então vai ser todos estes dias, exceto o domingo. Nós faremos de segunda a sábado, às 21h30, que será à noite a nossa programação. E nós faremos pela página do YouTube, o canal do YouTube da comunidade Alfa e Ômega, e também será transmitido ali pelo Facebook da comunidade Alfa e Ômega. Então eu conto com você, tá bom? A hora que você entrar lá para participar conosco, coloca seu nome, deixa seu like, compartilha, e juntos nós queremos proclamar ao mundo: quem como Deus? Como diz São Miguel, ninguém como Deus, porque Deus é o Senhor, Ele é o dominador, a Ele toda a honra e toda a glória. Então quero encontrar com você dia 15 a partir das 21h30 no canal do YouTube ou do Facebook. Fala lá, deixa seu nome, diga de onde você é. Vamos rezar juntos, vamos colocar, pela paz do nosso Brasil, do mundo, pelas famílias, por aqueles que necessitam. Queremos nos unir em oração. E uma coisa bonita, e que é muito forte também, a frase que o Papa Leão disse no dia do seu pontificado, ali naqueles primeiros instantes da sua fala. Papa Leão disse: o mal não prevalecerá. E é isso que nós queremos rezar como a Igreja Católica Apostólica Romana. O mal não prevalecerá. E junto com os anjos, com São Miguel, vamos proclamar: quem como Deus? Ninguém como Deus. Te espero então dia 15 às 21h30, para juntos nós iniciarmos este tempo forte de oração e de batalha. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.